Ela viu todos ignorarem a filha surda do bilionário. Até que o bilionário reconheceu a frase em linguagem de sinais da sua esposa falecida e ficou paralisado. O cheiro de desinfetante queimava as narinas de Amanda, enquanto ela esfregava o chão de mármore italiano pela terceira vez naquela manhã. Seus joelhos doíam, pressionados contra a superfície fria e impecável do corredor do 10º andar do Hotel Vitória. Ao redor, hóspedes passavam apressados. Executivos em ternos caros, mulheres carregando sacolas de grife, crianças mimadas reclamando do calor de São Paulo. Ninguém olhava para baixo. Ninguém a via. Amanda estava acostumada com a invisibilidade. Aos 26 anos, já havia aprendido que pessoas como ela, faxineiras, entregadores, porteiros, eram parte do cenário, não da história. Existiam apenas quando algo dava errado. Uma mancha que não saía, um elevador que demorava demais, uma reclamação a ser feita. Fora isso, eram fantasmas uniformizados circulando pelos bastidores do luxo. Ela torceu o pano sujo na água escura do balde e voltou a esfregar. O movimento era automático, repetitivo, quase meditativo. Suas mãos calejadas já conheciam cada centímetro daquele hotel. 8 meses trabalhando ali, sempre no turno da tarde, sempre nos andares superiores onde os quartos custavam mais por noite do que ela ganhava em um mês inteiro. "Você aí? Termina logo isso." A voz ríspida da supervisora ecoou pelo corredor. Marta era uma mulher de meia idade com o rosto permanentemente azedo, como se o mundo lhe devesse alguma coisa que nunca pagaria. "O salão de eventos precisa estar impecável em 1 hora. Tem casamento de gente importante." "Sim, senhora," Amanda murmurou, abaixando ainda mais a cabeça. Marta passou por ela sem esperar resposta. Seus saltos batendo forte contra o mármore. Amanda suspirou e levantou-se com dificuldade, sentindo os joelhos protestarem. Pegou o balde e os panos, guardou o carrinho de limpeza no depósito apertado do andar e seguiu para o elevador de serviço. Aquele que os hóspedes nunca viam, escondido atrás de uma porta discreta no fim do corredor, dentro do elevador apertado e sem espelhos. Amanda permitiu-se um momento de cansaço. Encostou a cabeça na parede fria e fechou os olhos. Imediatamente, como sempre acontecia nos momentos de silêncio, as memórias fragmentadas vieram à tona. Uma voz feminina cantando algo suave. Ela não conseguia lembrar a melodia completa. Apenas pedaços soltos que não faziam sentido juntos. O cheiro forte de jasmim, tão vívido que às vezes ela acordava no meio da noite, achando que havia flores no seu quarto minúsculo. E as mãos, sempre as mãos. Mãos delicadas fazendo gestos que ela não compreendia. Movimentos suaves no ar que pareciam dizer alguma coisa importante. Amanda abriu os olhos bruscamente quando o elevador chacoalhou ao parar. Não adiantava ficar remoendo essas coisas. Eram só fragmentos sem sentido, provavelmente nem memórias reais. A assistente social do orfanato Santa Clara havia dito que crianças pequenas costumam inventar lembranças para preencher o vazio. Sua mãe provavelmente não cantava nem tinha jardim. "Amanda, desculpe, querida, mas você precisa aceitar que não vai encontrar essas respostas." E ela tinha aceitado, mais ou menos. Saiu no 10º andar novamente e caminhou até o salão de eventos. As portas duplas de madeira nobre estavam abertas, revelando um espaço imenso com lustres de cristal, mesas redondas já arrumadas com toalhas brancas impecáveis e um palco pequeno onde uma banda provavelmente tocaria mais tarde. Amanda entrou e começou a inspecionar o chão. Estava quase tudo limpo, mas havia algumas manchas próximas às janelas enormes que davam para a cidade. Ela se ajoelhou mais uma vez e começou o trabalho, permitindo que sua mente vagasse. Era assim que ela sobrevivia. Corpo presente, mente longe. Crescer no orfanato Santa Clara tinha sido uma experiência de solidão em grupo. Havia outras crianças, claro, às vezes até 40, dividindo os dormitórios apertados e os beliches enferrujados. Mas Amanda sempre se sentira diferente, deslocada. As outras crianças tinham histórias, mesmo que tristes. Minha mãe morreu de câncer. Meu pai está preso. Meus pais morreram num acidente. Amanda não tinha nada. Aos 4 anos, foi deixada na porta do orfanato com uma certidão de nascimento que dizia: Amanda Nogueira, filha de pais desconhecidos. Nenhuma carta, nenhuma explicação, nenhuma fotografia.
só o vazio. Ela limpou as manchas com mais força do que o necessário, como se pudesse esfregar também as lembranças ruins. Aos 18 anos, quando saiu do orfanato, Amanda tinha apenas uma mochila velha com 3 mudas de roupa, um cobertor fino e R$70 que havia guardado de pequenos bicos. Dormiu em abrigos por 2 meses, até conseguir um emprego através da agência de limpeza terceirizada. O apartamento onde morava agora, se é que podia chamar aquilo de apartamento, era uma kitnet de 15 metros quadrados nos fundos de um prédio em Itaquera. O banheiro tinha mofo permanente, a janela não fechava direito, e os vizinhos brigavam todas as noites. Mas era dela, seu nome no contrato de aluguel, sua porta com chave, seu refúgio. Amanda terminou de limpar as manchas e levantou-se. Observando o salão, tudo brilhava. Os lustres refletiam luz dourada sobre as mesas perfeitas. Ali, algumas horas depois, pessoas ricas celebrariam o amor. Beberiam champanhe de R$1.000 a garrafa e dançariam sem se preocupar com contas ou futuro. E ela estaria em casa, comendo macarrão instantâneo e assistindo alguma novela antiga na TV de tubo que havia comprado usada, 2 realidades paralelas que nunca se tocavam. Ela estava prestes a sair do salão quando ouviu um choro baixo, abafado, vindo do corredor. Amanda parou, inclinando a cabeça. Não era choro de adulto, era criança. Normalmente, ela não se metia. Crianças ricas chorando pelos corredores não era um problema dela. Mas algo naquele choro era diferente. Havia desespero real. Não só birra ou cansaço. Amanda caminhou devagar até o corredor adjacente e viu a cena. Uma menina de uns 10 anos, cabelos castanhos presos em tranças. Olhos azuis inchados de tanto chorar, estava encurralada por 3 funcionários do hotel. A criança fazia gestos frenéticos com as mãos. Apontava para o elevador, para o próprio rosto. Batia no peito com um desespero crescente. Os funcionários pareciam irritados. Pelo amor de Deus, alguém sabe onde estão os pais dessa menina, disse um deles, um homem careca de meia idade. Eu não sei o que ela quer, respondeu uma mulher de uniforme da recepção. Acho que ela não fala. Surda muda, provavelmente, resmungou o terceiro, um segurança. Que saco, cara. Não temos tempo para isso. A menina chorava mais alto agora, e um dos funcionários fez um gesto brusco, quase empurrando-a para o lado. Sai daí, vai. Fica quieta que a gente acha teus pais. Algo explodiu no peito de Amanda. Não foi pensamento racional. Foi instinto puro, primitivo, inexplicável. Ela largou o balde no chão e caminhou rapidamente até a menina, ignorando os olhares surpresos dos funcionários. Ei, calma, Amanda disse suavemente, ajoelhando-se na frente da criança. E então, sem saber de onde vinha aquilo, suas mãos começaram a se mover. Gestos simples, básicos, como se seu corpo guardasse um conhecimento que sua mente não reconhecia. Era tosco, provavelmente errado. Mas ela estava tentando dizer: tudo bem, você está segura. A menina parou de chorar instantaneamente. Seus olhos azuis se arregalaram, brilhando como estrelas. As mãos pequenas responderam rapidamente, fazendo sinais precisos e urgentes. Amanda não entendia tudo, mas captou a essência. Onde está meu papai? Estou com medo. Ela ia tentar responder quando ouviu o barulho atrás dela. O elevador dourado do andar, aquele reservado para hóspedes VIPs, abriu-se violentamente, e um homem emergiu como uma tempestade. Alto, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, terno que provavelmente custava mais que o carro de Amanda, rosto aristocrático contorcido de preocupação pura. Ele olhou ao redor freneticamente, até seus olhos encontrarem a menina. Júlia. A voz saiu rouca, aliviada, desesperada. A menina correu para ele, e o homem a pegou no colo, abraçando-a com força. Mas então, seus olhos encontraram Amanda, ainda ajoelhada no chão, e o mundo parou. Amanda, sem perceber, havia levado a mão ao pescoço num gesto delicado, quase inconsciente, apenas tocando levemente a pele ali, como se procurasse algo que não estava. O homem ficou pálido. Seu rosto, antes aliviado, transformou-se em pura incredulidade. Ele colocou Júlia no chão com cuidado, não tirando os olhos de Amanda,
e deu 2 passos trômulos na direção dela. Onde? A voz saiu trêmula. Quebrada? Onde você aprendeu esse gesto? Amanda piscou confusa. Que gesto, senhor? Eu só. Esse! Ele quase gritou, apontando para a mão dela no pescoço. Quem ensinou você? Quem foi? Amanda recuou. Assustada, o homem estava tremendo visivelmente agora, lágrimas brilhando nos olhos. Ele olhou para o rosto dela com uma intensidade que a fez sentir nua, exposta. Meu Deus! Ele sussurrou, cambaleando. Os olhos, aqueles olhos. Amanda não conseguia se mover. O homem na sua frente continuava a encará-la como se estivesse vendo um fantasma, e ela não fazia ideia do que estava acontecendo. Seus instintos gritavam para ela sair dali, pegar suas coisas e ir embora antes que aquela situação estranha piorasse ainda mais. Senhor, eu preciso voltar ao trabalho. Ela gaguejou, tentando se levantar. A mão dele agarrou seu braço com uma força surpreendente. Não era violenta, mas era desesperada. Amanda sentiu o pânico subir pela garganta. Por favor, não vá. Só me responda. Ele implorou, a voz saindo rouca. Esse gesto que você fez, levando a mão ao pescoço assim, alguém te ensinou? Sua mãe, sua avó, alguém da sua família? Eu não tenho família, senhor. Amanda respondeu confusa e assustada. Cresci em orfanato e eu nem sei que gesto é esse. Eu só fiz sem pensar, foi automático. O homem soltou o braço dela como se tivesse levado um choque. Ele cambaleou para trás, apoiando-se na parede, o rosto completamente branco. A menina, Júlia, correu até ele, segurando sua mão e fazendo sinais urgentes. Ele balançou a cabeça, tentando acalmá-la com gestos próprios, mas suas mãos tremiam tanto que mal conseguia formar as palavras. Os 3 funcionários que tinham ignorado Júlia minutos atrás agora observavam a cena com uma mistura de curiosidade e desconforto. A mulher da recepção sussurrou algo para o segurança, que apenas deu de ombros. Senhor Andrade, o senhor está bem. O homem careca se aproximou com cautela. Quer que chamemos um médico, Andrade? Amanda reconheceu o sobrenome imediatamente. Arthur Andrade, o dono do Hotel Vitória. O dono da maior rede hoteleira da América Latina, seu patrão. Ou melhor, o patrão do patrão dela, já que ela era terceirizada. Meu Deus, ela tinha acabado de ser agarrada pelo bilionário dono do hotel. Ia ser demitida com certeza. Não, Arthur finalmente falou, ainda ofegante, mas tentando se recompor. Ele ajeitou o terno com mãos trêmulas e olhou para Amanda novamente, dessa vez com uma intensidade diferente. Não era raiva, era algo que ela não conseguia decifrar. Desespero, esperança. Você disse que cresceu em orfanato, qual? Senhor, eu realmente preciso. Qual orfanato? A voz dele ecoou pelo corredor, fazendo todos pularem. Júlia deu um pequeno grito silencioso e puxou a manga do pai, os olhos arregalados de medo. Arthur imediatamente se ajoelhou ao lado dela, abraçando-a e fazendo sinais rápidos. Pedindo desculpas, a menina assentiu, mas continuava assustada. Amanda engoliu seco, sua voz saiu fraca, quase inaudível. Orfanato Santa Clara, nos subúrbios, eu fiquei lá dos 4 anos até completar 18. Arthur fechou os olhos com força, como se tivesse recebido um soco no estômago. Ele ficou assim por longos segundos, apenas respirando pesadamente, enquanto Júlia o observava com preocupação. Quando finalmente abriu os olhos novamente, havia lágrimas escorrendo pelo rosto. Quantos anos você tem? Ele perguntou. 26. Seu nome completo. Amanda Nogueira. Ele balançou a cabeça lentamente, como se estivesse encaixando peças de um quebra-cabeça impossível. Nogueira não é seu nome de verdade, ele disse, não como pergunta, mas como afirmação. Amanda sentiu o chão tremer sob seus pés. Como o senhor sabe disso? Arthur não respondeu. Ele se levantou, pegou o celular do bolso interno do terno e discou um número com dedos ainda trêmulos. Afastou-se alguns passos, mas Amanda ainda podia ouvir fragmentos da conversa. Maurício, sou eu. Preciso que você venha ao Hotel Vitória agora. Não, agora mesmo, droga. Tragam o kit de coleta.
Sim, DNA. Eu não tenho tempo para explicar. Só vem. Ele desligou e voltou-se para Amanda, que agora estava genuinamente apavorada. Senhor, o que está acontecendo? Eu não fiz nada de errado. Eu só ajudei a menina. Júlia. Arthur interrompeu suavemente. O nome dela é Júlia. E você não fez nada de errado, pelo contrário. Ele deu mais alguns passos na direção dela. E Amanda percebeu que ele estava estudando cada detalhe do seu rosto. Os olhos dele percorriam suas feições como se estivesse memorizando. Ou talvez reconhecendo. Seus olhos, ele murmurou, são castanhos, amendoados, com aquelas manchinhas douradas perto da íris, e você tem uma covinha aqui. Ele apontou para o próprio queixo. Quando sorri, não tem. Amanda tocou instintivamente o próprio queixo. Era verdade. Ela tinha uma covinha pequena do lado esquerdo que só aparecia quando sorria de verdade, o que não acontecia com muita frequência. Como o senhor sabe. E a testa. Ele continuou, quase falando sozinho agora. A linha do cabelo forma um pequeno V no centro. E o formato do rosto, oval, com as maçãs do rosto altas, Júlia estava observando tudo com os olhos arregalados, olhando do pai para Amanda e de volta para o pai. Ela fez alguns sinais, e Arthur respondeu brevemente, mas sem tirar os olhos de Amanda. Eu preciso que você fique aqui, Arthur disse, a voz saindo mais firme agora, como se estivesse recuperando algum controle. Por favor, só até... Senhor Andrade, minha supervisora vai me demitir se eu não voltar ao trabalho. Amanda interrompeu, sentindo as lágrimas queimarem seus próprios olhos agora. Eu não posso perder esse emprego. É tudo que eu tenho. Você não vai ser demitida, ele disse com uma certeza absoluta. Eu garanto, e vou pagar pelo seu tempo. Quanto você ganha por hora? Amanda piscou, ofendida. Eu não quero dinheiro. Senhor, eu só quero entender o que está acontecendo. Arthur passou a mão pelo cabelo, bagunçando o penteado perfeito. Ele parecia estar travando uma guerra interna, decidindo o quanto dizer, quanto revelar. Há 22 anos. Ele começou devagar, a voz carregada de dor. Minha filha mais velha desapareceu. Ela tinha 4 anos. Beatriz Andrade. Amanda sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O senhor acha que eu sou... Eu não sei o que pensar. Arthur admitiu. E pela primeira vez, ela viu a vulnerabilidade real por trás da fachada de empresário poderoso. Mas minha esposa, Helena, ela tinha o hábito de tocar o pescoço assim, do jeito que você fez, antes de abraçar as filhas. Era um tique dela, inconsciente. E Beatriz começou a imitar quando tinha 3, 4 anos. Ela fazia o mesmo gesto. Amanda levou a mão ao pescoço novamente, dessa vez conscientemente, tentando entender. Muita gente toca o pescoço, senhor. Não significa... Não do jeito que você fez. Ele a cortou. Não com os dedos formando exatamente aquele ângulo. Não com aquela suavidade. Era como se você estivesse tocando um colar que não está aí. Um colar. Amanda repetiu confusa. De esmeraldas. Arthur sussurrou. Helena usava um colar de esmeraldas. Era a herança da mãe dela. Ela tocava ali antes de abraçar as meninas, sempre. E Beatriz imitava, mesmo sem ter colar nenhum. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelos ruídos distantes do hotel. Elevadores abrindo e fechando. Conversas abafadas, o tilintar de talheres vindos do restaurante no andar de baixo. Amanda não sabia o que dizer. Aquilo tudo era absurdo, impossível. Ela era Amanda Nogueira, a órfã sem passado. Não a filha perdida de um bilionário. Essas coisas não aconteciam na vida real. Senhor, com todo respeito, o senhor está confundindo as coisas. Ela disse, tentando manter a voz firme. Eu entendo que o senhor perdeu sua filha, e isso deve ser horrível. Mas eu não sou ela. Eu sou só uma faxineira que ajudou sua outra filha porque ninguém mais estava ajudando. A menção a Júlia fez Arthur olhar para baixo, onde a menina segurava firme sua mão. Ela estava fazendo sinais. E ele respondeu com paciência, explicando algo. A conversa silenciosa entre pai e filha tinha uma intimidade que fez o coração de Amanda doer. Ela nunca teve isso. Nunca teve ninguém. Júlia quer saber se você pode ensinar mais sinais para ela. Arthur disse, voltando a olhar para Amanda. Ela disse que você sabe.
Mesmo que não muito bem. Eu não sei de onde aquilo veio. Amanda admitiu, olhando para Júlia. Foi como se meu corpo lembrasse de algo que minha cabeça não lembra. Ah, memória muscular. Arthur disse baixinho. Helena sabia a linguagem de sinais. Ela usava às vezes com Beatriz, por brincadeira, ensinava coisas simples. Amanda balançou a cabeça, recuando um passo. Não, isso não é. Eu preciso ir. Ela se virou, mas Arthur falou antes que ela pudesse dar o primeiro passo. Por favor, só um teste de DNA. Se der negativo, eu peço desculpas e nunca mais a incomodo. Mas e se der positivo? Sua voz quebrou. E se você for minha filha e eu a deixar ir embora de novo? Amanda parou. As palavras dele ecoaram no corredor, cruas e desesperadas. Ela olhou para trás e viu um homem despedaçado, segurando a mão de uma menina que o observava com amor e preocupação, e contra toda sua lógica, contra todo seu instinto de autopreservação, Amanda ouviu sua própria voz dizendo: "Tudo bem, eu faço o teste." Amanda passou as próximas 2 horas em um estado de choque silencioso. Arthur a levou para uma suíte presidencial no último andar do hotel. Um lugar tão luxuoso que ela teve medo de tocar em qualquer coisa. Sofás de couro italiano, uma vista panorâmica de São Paulo, um banheiro maior que sua kitnet inteira. Ela se sentou na ponta de uma poltrona, as mãos suadas apertando a barra do uniforme surrado de faxineira. Um homem de terno chegou meia hora depois, carregando uma maleta preta. Maurício, o advogado particular de Arthur, ele foi educado, mas direto. Explicou o procedimento do teste de DNA. Fez Amanda assinar alguns documentos que ela mal conseguiu ler porque as letras dançavam na página. E coletou amostras de saliva com um cotonete estéril. O laboratório vai trabalhar em regime de urgência, Maurício disse, guardando tudo cuidadosamente. Teremos o resultado em 4 dias no máximo. 4 dias, 96 horas para descobrir se sua vida inteira era uma mentira. Arthur estava sentado do outro lado da sala. Júlia enroscada no sofá ao seu lado, dormindo. A menina tinha insistido em ficar. Mesmo quando o pai tentou mandá-la com a babá, agora ela respirava suavemente, a cabeça apoiada no colo dele, enquanto Arthur acariciava distraidamente seus cabelos castanhos. Ele não tirava os olhos de Amanda. "Posso ir agora?" Ela perguntou quando Maurício saiu, a voz saindo mais fraca do que pretendia. "Claro." Arthur respondeu imediatamente. "Mas você tem algum lugar seguro para ficar? Quero dizer, caso isso seja verdade, pode haver interesse da mídia. Repórteres são implacáveis." Amanda quase riu. "Seguro? Sua kitnet onde os vizinhos gritavam a noite inteira e onde ela precisava trancar a porta com 2 chaves e ainda empurrar uma cadeira contra ela? Eu fico bem no meu apartamento. Obrigada." Arthur estudou o rosto dela por um momento, e Amanda teve a sensação incômoda de que ele via através da mentira. "Pelo menos me dê seu número para quando o resultado chegar." Ela hesitou, mas acabou ditando. Não tinha razão para não dar. Se aquilo tudo fosse um engano bizarro, ele nunca mais ligaria mesmo. E se não fosse, ela não conseguia terminar esse pensamento. Amanda se levantou, ajeitando o uniforme amassado. "Senhor Andrade, eu realmente acho que o senhor está se iludindo. Eu não sou especial. Sou só mais uma órfã perdida nesse mundo. O teste vai dar negativo e o senhor vai ter gastado dinheiro à toa." Arthur também se levantou, com cuidado para não acordar Júlia. "Eu espero que você esteja errada," ele disse suavemente. "Não por mim, mas por você. Porque se o teste der positivo, significa que você não é só mais uma órfã. Significa que você tem família, tem história, tem um lugar no mundo." As palavras dele acertaram Amanda como um soco. Ela piscou rapidamente, tentando conter as lágrimas que ameaçavam cair. "Boa noite." "Senhor." Ela saiu antes que ele pudesse responder. Arthur não dormiu naquela noite. Depois de levar Júlia para casa e colocá-la na cama, ele se trancou no escritório com uma garrafa de uísque que jurou nunca mais tocar desde a morte de Helena. A promessa durou 22 anos. Até aquela tarde, ele tomou o primeiro gole e sentiu o líquido queimar a garganta. Depois o segundo, o terceiro. No quinto, já estava olhando para as fotografias espalhadas sobre a mesa de mogno.
Beatriz, sua menina, seus olhos castanhos brilhando para a câmera, o sorriso mostrando os dentinhos de leite. 3 anos naquela foto, segurando um sorvete que derretia na mão, 4 anos em outra, usando um vestido rosa que Helena havia comprado, pulando em uma poça de água no jardim, Helena ao fundo da foto, rindo, os cabelos molhados de chuva. Ele pegou a última foto tirada de Beatriz, 2 dias antes do sequestro. Ela estava no colo de Helena, ambas no jardim de jasmins, as flores brancas emoldurando o quadro como neve perfumada. Helena usava o colar de esmeraldas. Sempre usava aquele maldito colar, e ela tinha a mão no pescoço. Naquele gesto delicado, enquanto abraçava Beatriz, a menina imitava o gesto, tocando o próprio pescoço nu, sorrindo para a mãe. Arthur fechou os olhos com força. Ela fez o gesto, Helena. Ele sussurrou para o vazio. Aquela garota fez exatamente o mesmo gesto. Como ela poderia saber? O silêncio da casa era a única resposta. Ele tomou mais um gole de uísque e pegou o telefone. Discou o número de Maurício novamente. Mesmo sendo quase meia-noite. Arthur, a voz sonolenta do advogado atendeu. Preciso que você contrate investigadores particulares, os melhores que você conhecer. Para investigar o quê? Amanda Nogueira. Eu quero saber tudo sobre ela. Onde nasceu, quem a deixou no orfanato, qualquer documento que exista. Eu quero a história completa antes mesmo do teste de DNA voltar. Houve uma pausa do outro lado da linha. Arthur, você tem certeza de que... Maurício, há 22 anos eu perdi minha filha. Helena morreu de coração partido 3 anos depois. Eu criei Júlia sozinho, carregando a culpa de não ter protegido Beatriz. Sua voz tremeu. Se existe a menor, a mais remota possibilidade de que aquela garota seja minha filha, eu preciso saber. Você entende? Entendo. Maurício suspirou. Vou começar amanhã de manhã. Comece agora. Ele desligou e voltou a olhar para as fotografias. Os olhos de Amanda eram idênticos aos de Helena, não parecidos. Idênticos, as mesmas manchinhas douradas, a mesma profundidade e a covinha no queixo, que Helena também tinha e que Beatriz havia herdado. Mas a semelhança física podia ser coincidência. A estatística dizia que todos temos um sósia em algum lugar do mundo. O que o destruía era o gesto. Aquele maldito gesto que ninguém mais sabia, que ninguém mais fazia, como uma faxineira órfã de 26 anos, que cresceu sem família, podia fazer o mesmo movimento exato que Helena fazia antes de abraçar as filhas. Arthur tomou o resto do uísque direto da garrafa e sentiu a sala girar levemente. Ele olhou para o retrato grande de Helena na parede. Pintado por um artista renomado, ela usando o vestido azul que ele amava, o colar de esmeraldas no pescoço, aquele sorriso que iluminava qualquer ambiente. Me perdoa, ele sussurrou. Me perdoa por não ter encontrado ela, por não ter procurado direito, por ter desistido. Ele não tinha desistido. Na verdade, procurou por anos. Contratou detetives, ofereceu recompensas milionárias, seguiu cada pista por mais absurda que fosse. Mas todas levavam a nada. Beatriz tinha desaparecido como fumaça, sem deixar rastro, como se nunca tivesse existido. E Helena definhava um pouco mais a cada dia. Parou de comer direito, parou de dormir. O jardim de jasmins que ela tanto amava começou a morrer, e ela nem notava. Estava grávida de Júlia quando Beatriz desapareceu. 5 meses. Os médicos disseram que o estresse da gravidez combinado com a depressão profunda era perigoso. Imploraram para ela fazer terapia, tomar medicamentos. Ela recusou tudo. Júlia nasceu prematura, pequena e frágil, e surda. Os médicos disseram que era genético, sem ligação com o estresse da gravidez. Mas Arthur nunca acreditou nisso. Ele achava que a dor de Helena tinha afetado a criança de alguma forma. Culpa irracional. Os terapeutas diziam. Mas ele sentia mesmo assim. Helena segurou Júlia uma vez. Olhou para aqueles olhos azuis, tão diferentes dos castanhos de Beatriz, e chorou. Chorou tanto que as enfermeiras precisaram tirar o bebê do colo dela. 3 anos depois, Helena morreu. Insuficiência cardíaca. O atestado dizia. Mas Arthur sabia a verdade. Ela morreu de tristeza. Morreu de saudade. Morreu porque Beatriz não estava ali. E ele ficou sozinho com Júlia,
Uma menina de 3 anos que não conseguia ouvir sua voz. Ele aprendeu linguagem de sinais em 6 meses, devorou livros, fez terapia com ela, dedicou-se completamente. Júlia se tornou sua razão de viver, sua redenção. Ele não podia salvar Beatriz ou Helena, mas podia dar a Júlia todo o amor que elas mereciam. E agora talvez Beatriz estivesse viva e limpando o chão, invisível, ignorada por todos, inclusive por ele. Quantas vezes ele tinha passado por aquela garota nos corredores do hotel sem olhar de verdade? Quantas vezes ela cruzou seu caminho e ele não viu? A culpa era um veneno lento se espalhando pelo peito dele. Arthur pegou o telefone de novo e abriu o aplicativo de mensagens. Digitou o número de Amanda e ficou olhando para a tela em branco. O que ele podia dizer? Desculpa por não ter te reconhecido por 22 anos. Perdão por você ter crescido em um orfanato enquanto eu dormia em lençóis de seda. Ele começou a digitar várias vezes e apagou todas. No final, só enviou: espero que esteja bem. Durma com calma. Vamos descobrir a verdade juntos. A mensagem foi entregue, mas não visualizada. Amanda provavelmente já estava dormindo, ou talvez estivesse acordada, em pânico, pensando em fugir. Ele não a culparia se fugisse. Arthur desligou o telefone e voltou a olhar para as fotografias. Beatriz aos 3 anos, pulando na poça, Helena rindo ao fundo, os jasmins brancos como neve. Por favor, ele sussurrou para o universo, para Deus, para quem estivesse ouvindo. Por favor, que seja ela, deixa ser ela. E pela primeira vez em 22 anos, Arthur Andrade chorou de esperança ao invés de dor. Os investigadores trabalharam com uma eficiência assustadora. Em menos de 48 horas, Maurício tinha um dossiê completo sobre a vida de Amanda Nogueira. Ou melhor, sobre a ausência de vida que esse nome representava. Arthur estava no escritório de casa quando o advogado chegou, carregando uma pasta marrom cheia de documentos. Júlia estava na escola, o que era um alívio. Ele não queria que a filha visse o pai desmoronar. Caso as notícias fossem ruins... Senta, Maurício disse, o que já era um mau sinal. Normalmente era Arthur quem dava ordens. Ele sentou. Me dá tudo, sem enrolar. Maurício abriu a pasta e colocou o primeiro documento sobre a mesa. Era uma certidão de nascimento amarelada, com a letra irregular de alguém que tinha preenchido às pressas. Amanda Nogueira, nascida em 4 de março de 1999, pais desconhecidos, abandonada na porta do orfanato Santa Clara em julho de 2003, com aproximadamente 4 anos de idade. Arthur sentiu o coração acelerar. Julho de 2003. Beatriz desapareceu em junho de 2003. Continua. A certidão é falsa. Maurício disse sem rodeios. Os investigadores conseguiram rastrear o papel. Foi feita por um despachante que morreu há 15 anos. Ele tinha fama de falsificar documentos para quem pagasse bem. Então ela não é Amanda Nogueira de verdade. Não existe nenhum registro oficial de nascimento de uma Amanda Nogueira nessa data em São Paulo, ou em qualquer estado vizinho. O nome foi inventado. Arthur apertou os braços da cadeira com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. E o orfanato? Alguém deve ter visto quem deixou ela lá. Maurício colocou outro documento sobre a mesa. Um relatório de investigação. A diretora do orfanato na época era a irmã Cecília. Ela morreu há 8 anos, mas conseguimos localizar 2 funcionárias que trabalhavam lá em 2003. Uma delas se lembra de Amanda chegando. Disse que foi uma mulher de meia idade, cabelos grisalhos, muito nervosa. Ela deixou a menina com a certidão falsa. Disse que era sobrinha dela e que não podia mais cuidar. Pagou 6 meses de doação em dinheiro vivo e desapareceu. Nunca mais voltou. Descrição da mulher. Genérica, uns 50 anos. Cabelos grisalhos. Roupa simples. Mas uma das funcionárias lembrou de um detalhe interessante. Maurício pausou, olhando diretamente para Arthur. A mulher chorava muito. Ficou abraçada na menina por quase 10 minutos, dizendo: me perdoa, repetidas vezes. A funcionária disse que parecia mais um sequestro ao contrário, como se a mulher estivesse sendo forçada a deixar a criança. Arthur levantou bruscamente, derrubando a cadeira. Célia, é Célia Mendonça.
Maurício assentiu devagar. Foi o que pensei também. Então mandei os investigadores focarem nela. E Arthur, o que descobrimos é pesado. Eu aguento, fala. Maurício respirou fundo e colocou mais papéis sobre a mesa. Reportagens antigas de jornal, impressas e digitalizadas. Fotos de arquivos policiais. Célia Mendonça trabalhou para sua família por 12 anos. Era governanta de confiança. Helena a adorava. Você sabe disso. Eu sei, Arthur disse, a voz saindo rouca. Ela estava na casa no dia que Beatriz desapareceu. Foi uma das primeiras que interrogamos. Ela chorou tanto. Disse que amava a Beatriz como filha. Continuou trabalhando pra gente por mais 3 meses depois do desaparecimento. E então pediu demissão. Disse que não aguentava ficar na casa sem a menina. Ela mentiu. Maurício disse sem rodeios. Célia não pediu demissão porque estava triste. Ela pediu porque estava aterrorizada de ser descoberta. Ela sequestrou Beatriz, Arthur. As palavras caíram como bombas no silêncio do escritório. Como você sabe, Maurício colocou outro documento na mesa, um relatório policial arquivado. Os investigadores encontraram isso nos arquivos da Polícia Civil. 3 dias depois do desaparecimento de Beatriz, o filho de Célia, Leandro Mendonça, foi assassinado. Dívida com traficantes. Ele tinha 23 anos, viciado em crack. Devia mais de 50 mil reais para um grupo criminoso da Zona Leste. Célia estava sendo extorquida por ele há meses. Arthur sentiu náusea subindo. Você está dizendo que ela sequestrou minha filha por dinheiro. Não exatamente pelo que conseguimos reconstruir. Leandro ameaçou se matar se ela não conseguisse o dinheiro. Célia entrou em pânico. Ela conhecia a combinação do cofre da casa, sabia onde Helena guardava as joias. Provavelmente o plano era pegar as joias e fugir. Mas ela deve ter pensado que seria descoberta imediatamente. Então teve outra ideia. Sequestrar Beatriz e pedir resgate. Maurício assentiu. Ela levou a menina na tarde de 28 de junho. Você e Helena estavam no aniversário do sócio do hotel, lembra? Voltaram só à noite quando chegaram. Beatriz tinha sumido, e Célia estava desesperada, dizendo que não sabia o que tinha acontecido. Arthur apoiou as mãos na mesa, as pernas tremendo. Mas nunca houve pedido de resgate, porque Leandro morreu 3 dias depois. Os traficantes não esperaram o dinheiro. Mataram ele como exemplo. E Célia? Célia entrou em colapso. Sem o filho, sem razão para o sequestro, aterrorizada de ser presa. Ela congelou. Ficou com Beatriz escondida em algum lugar por semanas, provavelmente sem saber o que fazer. E depois abandonou ela no orfanato com nome falso. Exatamente, em julho, 6 semanas depois do sequestro. Tempo suficiente para a cobertura midiática diminuir um pouco, para ela conseguir falsificar documentos. Ela deixou Beatriz no orfanato, pagou em dinheiro para não deixar rastro e desapareceu. Maurício colocou o último documento sobre a mesa, um atestado de óbito. Célia Mendonça morreu em um acidente de carro no Paraguai em janeiro de 2004. 6 meses depois de abandonar Beatriz, estava sozinha. Bateu o carro em um poste em alta velocidade. O relatório policial paraguaio sugere possível suicídio, mas não foi conclusivo. Arthur não conseguia respirar direito. 22 anos de mistério. 22 anos de culpa. De dor. De noites sem dormir. E a resposta estava ali, em papéis amarelados e fotografias antigas. A mulher em quem Helena confiava. A mulher que segurou Beatriz bebê nos braços. A mulher que os traiu da forma mais horrível possível. Ela levou o segredo para o túmulo. Arthur sussurrou. Nunca contou para ninguém. Parece que sim. Não há registros de confissão. Não há cartas. Nada. Célia morreu sem revelar onde estava Beatriz. Mas Beatriz estava viva, no orfanato, sozinha, crescendo sem família enquanto a gente chorava ela todos os dias. Maurício se levantou e colocou a mão no ombro de Arthur. O teste de DNA vai confirmar. Mas Arthur, todas as peças se encaixam. A idade, a data do abandono, a localização do orfanato, os gestos que ela faz, a semelhança física. Amanda Nogueira é Beatriz Andrade. Sua filha está viva. Arthur desabou na cadeira, o rosto nas mãos, e pela segunda vez em 2 dias, chorou. Mas dessa vez não era só esperança. Era dor. Dor por tudo que Beatriz perdeu.
por tudo que ele não pode dar a ela, pelos 22 anos roubados por uma mulher desesperada que amava o filho mais do que a própria consciência. Helena, ele soluçou. Helena, ela está viva. Nossa menina está viva. Maurício ficou em silêncio. Respeitando o momento, depois de alguns minutos, Arthur se recompôs, limpando o rosto com as costas da mão. Amanda não pode saber disso ainda, não antes do DNA. Por quê? Porque se ela descobrir que a vida inteira dela foi construída em cima de um sequestro, em cima da traição de alguém que deveria proteger ela, Arthur balançou a cabeça. Ela vai entrar em colapso. Precisa ser passo por passo. E quando o DNA der positivo, aí eu conto tudo e peço perdão de joelhos pelo resto da minha vida. Maurício pegou os documentos, organizou tudo de volta na pasta. O resultado sai em 2 dias, você avisou ela. Mandei mensagem. Ela não respondeu. Quer que eu tente contato? Arthur balançou a cabeça. Deixa ela processar. Eu já joguei uma bomba na vida dela. Não quero pressionar mais. Depois que Maurício foi embora, Arthur ficou sozinho no escritório. Ele caminhou até a janela e olhou para o jardim lá embaixo. O jardim de jasmins estava abandonado há anos. As plantas tinham morrido quase todas. Restavam apenas alguns arbustos resistentes, lutando para sobreviver sem cuidado. Helena plantou cada uma daquelas mudas com as próprias mãos. Dizia que jasmim era a flor do amor eterno, que o perfume delas acalmava a alma. Beatriz brincava naquele jardim todos os dias, corria entre as flores brancas, rindo. Às vezes parava para cheirar e fazer careta porque o cheiro era muito forte. Helena ria e dizia que um dia ela ia aprender a amar jasmins, tanto quanto a mãe. Arthur desceu até o jardim pela primeira vez em anos. Ajoelhou-se na terra seca, tocando os galhos mortos com delicadeza. Vou reconstruir esse jardim. Ele prometeu em voz alta, mesmo sabendo que Helena não podia ouvir. Quando Beatriz voltar para casa, eu vou ter reconstruído cada centímetro dele. Vai estar exatamente como você deixou. Prometo. O vento balançou os galhos secos, fazendo um som que quase parecia um sussurro. E Arthur ficou ali, ajoelhado na terra, chorando e fazendo planos, enquanto o sol se punha sobre São Paulo. Amanda não voltou ao Hotel Vitória. Ligou na manhã seguinte dizendo que estava doente. O que não era totalmente mentira. Ela tinha passado a noite inteira vomitando de ansiedade, incapaz de comer ou dormir. A mensagem de Arthur ficou no celular, não lida por horas. Quando finalmente abriu, releu 5 vezes tentando encontrar algum significado oculto nas palavras. Espero que esteja bem. Durma com calma. Vamos descobrir a verdade juntos. Juntos. Como se eles fossem alguma coisa juntos. Como se ela não fosse apenas uma faxineira que por acaso se parecia com alguém que ele amava. Os 4 dias de espera foram os mais longos da vida dela. Amanda vagou pela kitnet como um fantasma, olhando para as paredes descascadas e se perguntando quem ela era de verdade. Cada vez que fechava os olhos, via flashes de coisas que talvez fossem memórias, ou talvez fossem só sua imaginação desesperada, tentando criar um passado. Jardim branco, flores, uma voz cantando, e aquele gesto, a mão no pescoço, ela se pegou fazendo várias vezes, inconscientemente, e sempre parava assustada quando percebia, no 3º dia, ela quase ligou para Arthur dizendo que tinha mudado de ideia, que não queria mais saber o resultado. Mas antes que pudesse discar, o telefone tocou. Era Maurício. Amanda, o resultado chegou. O Sr. Andrade gostaria que você viesse à mansão dele para conversarmos. O coração dela despencou. Deu positivo. Ela sussurrou. Houve uma pausa do outro lado da linha. É melhor conversarmos pessoalmente. A mansão Andrade ficava em um dos bairros mais nobres de São Paulo. Amanda teve que pegar 2 ônibus e 1 metrô para chegar até lá. E quando finalmente ficou na frente do portão alto de ferro, quase voltou correndo. Era um palácio. Não havia outra palavra. 3 andares. Jardins enormes. Uma fonte no meio do caminho de entrada. Amanda olhou para suas roupas simples. Calça jeans velha, camiseta desbotada, tênis surrado, e se sentiu completamente fora de lugar. Um funcionário de terno abriu o portão e a guiou até a porta principal. Por dentro era ainda mais impressionante. Mármore, lustres de cristal,
Quadros que provavelmente custavam mais que ela ganharia em 10 vidas. Tudo cheirava a dinheiro velho, a uma existência que ela nunca poderia ter tocado. Arthur a esperava na sala de estar. Ele parecia diferente, mais velho, mais cansado. Havia olheiras profundas sob os olhos, e o terno estava ligeiramente amassado, como se ele tivesse dormido com ele. Júlia estava ao lado dele, e quando viu Amanda, seu rosto inteiro se iluminou. Ela correu e abraçou Amanda com tanta força que quase a derrubou. Amanda ficou paralisada por um segundo, sem saber o que fazer. Ninguém a abraçava assim. Ninguém nunca tinha demonstrado tanta alegria só por vê-la. Lentamente, ela retribuiu o abraço, sentindo algo estranho e quente se expandir no peito. Quando Júlia finalmente soltou, ela fez sinais rápidos. Amanda não entendeu tudo, mas captou irmã e feliz. Ela já sabe. Amanda perguntou, olhando para Arthur. Ele balançou a cabeça. Ela suspeita. Júlia é muito inteligente. Mas eu esperei você chegar para confirmar oficialmente. Maurício estava sentado em uma poltrona, a mesma pasta marrom do outro dia no colo. Ele se levantou quando Amanda entrou. Vamos sentar. Ele sugeriu gentilmente. Amanda sentou na ponta do sofá, as mãos apertadas no colo. Júlia sentou ao lado dela, muito perto, como se tivesse medo que ela desaparecesse. Arthur ficou de pé, incapaz de ficar parado. Maurício abriu a pasta e tirou um envelope branco. Colocou sobre a mesa de centro. O teste de DNA foi processado pelo melhor laboratório de São Paulo. Comparamos as amostras de saliva de Amanda com as de Arthur e também com o material genético de Helena que foi preservado. Os resultados são conclusivos. Ele pausou, olhando para Amanda com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Amanda Nogueira não existe. Esse nome foi inventado por alguém que queria esconder sua verdadeira identidade. Seu nome real é Beatriz Helena Andrade. Você é filha de Arthur Andrade e Helena Andrade. A compatibilidade genética é de 99,9%. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que Amanda podia ouvir o próprio coração batendo. Ou talvez fosse o coração de outra pessoa. Talvez fosse o coração de Beatriz, uma garota que ela não conhecia, que ela não era. Não. Ela disse, a voz saindo fraca. Não, isso não. Não pode estar certo. Está certo, Arthur disse. E quando ela olhou para ele, viu lágrimas escorrendo pelo rosto dele. Você é minha filha, Beatriz. Você está viva. A sala começou a girar. Amanda tentou se levantar, mas as pernas não obedeciam. Júlia segurou sua mão, apertando com força. Eu não sou Beatriz. Amanda disse, mais alto agora, o pânico subindo pela garganta. Eu sou Amanda. Amanda Nogueira. Eu cresci no orfanato. Eu sou faxineira. Eu não posso ser. Você foi sequestrada. Maurício interrompeu suavemente. Quando tinha 4 anos, a pessoa que fez isso abandonou você em um orfanato com documentos falsos. Você passou 22 anos sem saber quem realmente era. Amanda balançou a cabeça violentamente. Não. Vocês estão enganados. O teste está errado. Tem que estar errado. Arthur se ajoelhou na frente dela, pegando as mãos de Amanda. Não, Beatriz. Entre as dele. Eu sei que é difícil de acreditar. Eu sei que sua vida inteira está desmoronando agora. Mas olha para mim. Ele esperou até ela levantar os olhos. Você tem os olhos da sua mãe, exatamente iguais. E você faz o mesmo gesto que ela fazia, tocando o pescoço antes de abraçar alguém. Você conhecia a linguagem de sinais mesmo sem saber de onde tinha aprendido. Todos esses pedaços sempre estiveram em você. Beatriz, só estavam escondidos. Não me chama assim, Amanda sussurrou. Por favor, eu não sou ela. Você é... Arthur insistiu apertando as mãos dela. Você sempre foi, e eu sinto muito, tanto, por não ter te encontrado antes. Por você ter crescido sozinha, por tudo que você passou. Mas agora você está em casa, está de volta. Amanda puxou as mãos bruscamente, levantando-se cambaleante. Júlia fez um som de protesto, tentando segurá-la, mas Amanda se afastou. Eu preciso sair. Preciso de ar. Amanda, espera. Arthur começou, mas Maurício colocou a mão no ombro dele, balançando a cabeça. Deixa ela processar.
Amanda praticamente correu para a porta. Um funcionário tentou abrir para ela, mas ela já tinha puxado a maçaneta, saindo para o jardim. O ar fresco bateu no rosto dela, mas não ajudou. Nada ajudava. O mundo estava desmoronando, e ela não conseguia respirar. Ela caminhou sem direção, as pernas tremendo, até tropeçar e cair de joelhos na grama. Foi só então que percebeu onde estava. Um jardim, ou o que tinha sido um jardim. Arbustos mortos, galhos secos, algumas flores brancas resistentes lutando para sobreviver. E o cheiro? Deus, o cheiro, jasmim, a memória, atingiu Amanda com a força de um trem. Não fragmentos dessa vez. Uma memória completa, vívida, real. Ela tinha 3 ou 4 anos, estava correndo entre flores brancas, rindo. Uma mulher linda com cabelos castanhos e um colar verde brilhante no pescoço ria com ela. A mulher se ajoelhou, abriu os braços. E antes de abraçar Amanda, não, Beatriz. Ela levou a mão ao pescoço, tocando o colar, naquele gesto delicado. Minha flor de jasmim, a mulher dizia. Minha Bia, Amanda, Beatriz. Começou a chorar. Não choro de desespero, choro de reconhecimento, de algo profundamente enterrado finalmente vindo à superfície. Ela ouviu passos atrás dela e soube que era Arthur. Ele se ajoelhou ao lado dela no jardim morto. Não dizendo nada, apenas ficou ali, esperando. Eu lembro dela. Beatriz sussurrou, a voz quebrada. A mulher que cantava. Ela me chamava de Bia. Helena. Arthur disse suavemente. Sua mãe. Ela te chamava de Bia. Beatriz olhou para ele. E pela primeira vez, viu além do estranho bilionário. Viu um pai que tinha perdido uma filha. Viu a dor de 22 anos marcada em cada ruga do rosto dele. Ela morreu? Beatriz perguntou, embora já soubesse a resposta. 3 anos depois que você desapareceu, o coração dela não aguentou. Beatriz cobriu o rosto com as mãos e chorou. Chorou por tudo. Pela mãe que perdeu, pelos anos roubados, pela criança que foi arrancada do jardim de jasmins e jogada em um orfanato frio, por Amanda, a identidade que nunca existiu realmente, por Beatriz, a menina que foi enterrada viva por 22 anos. Arthur não tentou abraçá-la, apenas ficou ali, presente, deixando-a quebrar. Quando as lágrimas finalmente diminuíram, Beatriz limpou o rosto e olhou para as flores brancas resistentes. Quem fez isso comigo? Ela perguntou. Quem me tirou daqui? Arthur hesitou. Eu conto, mas não agora. Agora você precisa processar isso primeiro. Não, Beatriz disse, a voz saindo mais firme. Eu preciso saber agora. E então, Arthur contou tudo. Sobre Célia, sobre Leandro, sobre o desespero de uma mãe tentando salvar um filho viciado, sobre o sequestro que nunca deveria ter acontecido e o abandono que se seguiu. Cada palavra era uma facada, mas Beatriz ouviu tudo, imóvel, absorvendo a verdade que tinha destruído 2 famílias. Quando ele terminou, ela ficou em silêncio por muito tempo. Finalmente sussurrou, eu não sei quem eu sou mais. Arthur olhou para ela com uma tristeza infinita. Você é minha filha e está em casa. 5 meses se passaram desde o dia do resultado do DNA. 5 meses que pareceram 5 anos, Beatriz. Ela ainda se chamava Amanda, na própria cabeça na maioria das vezes. Se mudou para a mansão Andrade não porque queria, mas porque Arthur implorou e ela não teve forças para dizer não. O quarto que ele preparou para ela tinha sido dela quando criança. Arthur não mudou nada. As paredes ainda eram rosa claro. Havia bichos de pelúcia nas prateleiras. Uma cama pequena demais para uma mulher de 26 anos. Ver aquilo pela primeira vez foi como ser atingida por um raio. Memórias fragmentadas explodiram. Ela se lembrava de pular naquela cama, de abraçar aquele urso de pelúcia marrom, de desenhar naquela mesinha no canto. Ela vomitou no banheiro por 20 minutos depois. Arthur mandou trocar tudo no dia seguinte. Cama nova, tamanho adequado. Paredes repintadas de um bege neutro. Os bichos de pelúcia foram guardados em caixas. Ele estava tentando ajudar, mas Beatriz sabia a verdade. Ele tinha desistido de recuperar a menina de 4 anos. Agora tentava construir um relacionamento com a mulher de 26.
O problema é que ela não sabia como ser nenhuma das duas. As sessões de terapia começaram na segunda semana, doutora Márcia. Uma mulher de uns 50 anos com cabelos grisalhos e olhos gentis. Recebia Beatriz 3 vezes por semana em seu consultório no Jardim Paulista. Você está passando por algo que a psicologia chama de fratura de identidade, Márcia explicou na primeira sessão. Sua vida toda foi construída sobre uma mentira. Não é só questão de mudar de nome ou descobrir que tem uma família. É descobrir que quem você achava que era nunca existiu realmente. Então eu sou ninguém, Beatriz disse, sem emoção. Não, você é as duas. Amanda era real porque você a viveu. Beatriz é real porque é quem você nasceu para ser. Você não precisa escolher uma e matar a outra. Precisa integrá-las. Entender que você é a soma de ambas. Parecia bonito na teoria. Na prática, Beatriz acordava todos os dias, sem saber quem olhava de volta no espelho. Arthur tentava. Ele realmente tentava. Todas as manhãs batia na porta do quarto dela e perguntava se ela queria tomar café com ele e Júlia. Metade das vezes ela recusava, ficando trancada, olhando para o teto, nos dias que aceitava. Sentava-se à mesa imensa da sala de jantar, mexendo na comida cara que não tinha gosto nenhum, enquanto Arthur tentava fazer conversas casuais que sempre caíam no vazio. Júlia era diferente. Júlia não tentava forçar nada. Ela simplesmente invadia o quarto de Beatriz todos os dias, sem pedir permissão. E ficava, às vezes fazendo sinais, ensinando mais palavras, às vezes só deitada ao lado de Beatriz, em silêncio, fazendo companhia, às vezes trazendo álbuns de fotos antigos e mostrando, paciente, quem era quem nas fotografias amareladas. Foi Júlia quem mostrou as fotos de Helena pela primeira vez. Beatriz segurou o álbum com mãos tremendo, olhando para aquela mulher linda de cabelos castanhos e sorriso radiante. Ela usava o colar de esmeraldas em quase todas as fotos, e em muitas, Beatriz criança estava ao lado dela. Eu matei ela, Beatriz sussurrou, as lágrimas escorrendo silenciosas. Júlia balançou a cabeça com força, fazendo sinais urgentes. Não foi culpa sua, nunca foi. Mas Beatriz sabia que era. Se ela não tivesse sido sequestrada, Helena estaria viva. Se ela tivesse gritado mais alto quando Célia a levou, alguém poderia ter ouvido, se, 1000 possibilidades alternativas onde sua mãe ainda respirava. Arthur começou a beber de novo. Ele tentava esconder, mas Beatriz via o cheiro de uísque no hálito dele de manhã, as mãos tremendo sutilmente, os olhos cada vez mais vazios. Ela deveria se importar, deveria tentar ajudar, mas ela mal conseguia se ajudar. No 3º mês, Beatriz teve seu primeiro ataque de pânico verdadeiro. Foi durante o jantar. Arthur tinha convidado alguns amigos próximos para conhecê-la, pessoas que tinham ajudado na busca por Beatriz há 22 anos. Todo mundo estava sendo gentil, fazendo perguntas cuidadosas, dizendo como era maravilhoso que ela tivesse voltado, e então uma mulher mais velha, com boas intenções, mas zero tato, disse: "Você deve estar tão feliz de estar de volta ao seu lugar de direito. Deve ter sido horrível viver como uma pessoa comum." A mesa ficou em silêncio. Arthur parecia prestes a explodir, mas Beatriz sentiu outra coisa. Raiva pura e incandescente. "Como uma pessoa comum", ela repetiu, a voz perigosamente baixa. "Você quer dizer como uma órfã, como alguém que precisou trabalhar desde os 15 anos para não passar fome, como alguém invisível que limpa o chão de gente como você?" A mulher empalideceu. "Eu não quis dizer... Eu era uma pessoa comum", Beatriz disse, levantando-se bruscamente. "Eu ainda sou. Só porque o DNA diz que eu sou filha de um bilionário não apaga 22 anos da minha vida. Não apaga o frio, a fome, a solidão. Não me faz automaticamente uma de vocês." Ela saiu da sala de jantar, ignorando Arthur chamando seu nome, subiu correndo para o quarto, trancou a porta, e foi quando o ataque de pânico atingiu de verdade. Ela não conseguia respirar. O quarto girava. O coração batia tão rápido que ela achou que fosse explodir. Júlia apareceu. Ela tinha uma chave reserva, sempre tinha, e encontrou Beatriz encolhida no chão do banheiro. Hiperventilando, a menina não entrou em pânico. Simplesmente se sentou ao lado da irmã, segurou sua mão
e respirou lenta e exageradamente, mostrando o ritmo. Dentro, fora, dentro, fora. Levou 15 minutos, mas Beatriz finalmente conseguiu respirar de novo. Júlia a abraçou, e Beatriz percebeu que estava dizendo desculpa, repetidamente. Júlia fez sinais. Você não precisa pedir desculpas por sentir. Mas Beatriz sentia que precisava. Sentia que estava decepcionando todo mundo. Arthur queria a filha de volta. Júlia queria uma irmã. E ela só queria desaparecer. Os flashbacks começaram no 4º mês. Beatriz estava no jardim. Arthur tinha contratado jardineiros para reconstruí-lo. E os jasmins estavam voltando aos poucos, quando de repente não estava mais ali. Estava em outro lugar. Um lugar escuro. Um carro, mãos a segurando. Uma voz que ela conhecia dizendo: "Desculpa, minha filha." Desculpa! Célia. Ela se lembrava do sequestro agora. Fragmentos dele, pelo menos. Célia chorando, a viagem longa, um apartamento pequeno e sujo que cheirava a mofo, Leandro aparecendo, gritando com Célia, batendo nas paredes, o terror de não entender o que estava acontecendo. E depois o orfanato, Célia a abraçando por uma eternidade, chorando tanto que molhava o cabelo de Beatriz. "Me perdoa, por favor, me perdoa." Beatriz contou isso para a doutora Márcia, que anotou tudo cuidadosamente. "É normal que as memórias reprimidas comecem a voltar agora que você sabe a verdade. Seu cérebro não precisa mais protegê-la bloqueando as lembranças. Mas vai ser doloroso. Vai ser como reviver o trauma." "Posso fazer parar?" Beatriz perguntou. "Não realmente, mas podemos trabalhar em estratégias para quando acontecer." Beatriz começou a evitar o jardim depois disso. No 5º mês, ela finalmente conseguiu chamar Arthur de pai. Não foi um momento dramático ou planejado. Eles estavam assistindo um filme, uma comédia boba que nenhum dos dois estava realmente prestando atenção. Quando Beatriz disse, sem pensar: "Pai, você pode passar a pipoca." Arthur congelou. Olhou para ela com olhos arregalados, como se tivesse ouvido a voz de Deus. "Você me chamou de..." Beatriz percebeu o que tinha dito. Ficou vermelha. Foi sem querer. "Não." Arthur disse, a voz embargada. "Foi perfeito. Pode me chamar assim sempre, por favor." E então ele fez algo inesperado. Levantou-se e a abraçou. Não o abraço cauteloso e rápido que ele dava quando ela permitia. Um abraço de verdade, apertado, desesperado, como se estivesse segurando algo que poderia desaparecer a qualquer segundo. Beatriz ficou rígida por um momento. E então, devagar, retribuiu. E pela primeira vez em 5 meses, algo dentro dela começou a derreter. "Desculpa," ele sussurrou no cabelo dela. "Desculpa por tudo. Por não ter te protegido. Por não ter te encontrado. Para... Beatriz interrompeu, a voz abafada contra o ombro dele. "Você não sabia. Ninguém sabia. Mas eu deveria. Um pai deveria saber. Então a gente é 2 falhados," Beatriz disse, e sentiu ele tremer com algo entre riso e choro. "Porque eu também não sei como ser filha." Eles ficaram assim por muito tempo, 2 estranhos que compartilhavam sangue tentando descobrir como ser família. Júlia apareceu no meio do abraço e se enfiou entre os 2, criando um sanduíche de família disfuncional e quebrada. Mais presente, mais tentando. Naquela noite, Beatriz sonhou com o jardim de jasmins pela primeira vez. Mas dessa vez não era um pesadelo. Ela estava correndo entre as flores brancas, rindo. E Helena estava ali, sorrindo, com o colar de esmeraldas brilhando no pescoço. "Minha Bia," Helena dizia. "Você voltou." Beatriz acordou chorando. Mas dessa vez, não eram só lágrimas de dor. A descoberta aconteceu por acaso. 6 meses depois da revelação, Maurício ligou para Arthur numa manhã de sábado, a voz tensa e cuidadosa. "Preciso que você venha ao meu escritório. Trouxe Beatriz também. Os investigadores encontraram algo significativo." Arthur sentiu o estômago revirar. Significativo nunca era bom. "O que encontraram? Prefiro mostrar pessoalmente. É delicado." Beatriz estava no jardim quando Arthur a chamou. Ela passava mais tempo lá agora. Vendo os jasmins crescerem lentamente, ainda tinha dias ruins. Dias onde ela não saía do quarto.
onde chamava a si mesma de Amanda e recusava qualquer contato. Mas também tinha dias bons, dias onde ela ria de alguma piada de Júlia, onde aceitava um abraço de Arthur, onde parecia quase confortável naquela vida nova e estranha. Hoje tinha sido um dia bom, até a ligação. O que aconteceu? Ela perguntou, vendo a expressão dele. Maurício quer nos ver. Diz que encontraram algo sobre o que aconteceu com você. Beatriz sentiu o sangue gelar. Algo sobre Célia. Acho que sim. Eles foram de carro, em silêncio tenso. Júlia ficou em casa com a babá, e Beatriz ficou grata por isso. Qualquer coisa que Maurício tinha encontrado. Ela não queria que a irmã de 10 anos ouvisse. O escritório do advogado ficava num prédio comercial no centro. Sala elegante, com vista para a Avenida Paulista, cheia de livros de direito e diplomas nas paredes. Maurício os esperava com a mesma pasta marrom de sempre. Mas dessa vez havia algo mais sobre a mesa. Um envelope plástico transparente. E dentro dele, papéis amarelados. Sentem-se, ele disse. E o tom era de quem está prestes a dar más notícias. Eles sentaram. Arthur pegou a mão de Beatriz instintivamente e ela deixou, seus dedos frios apertando os dele. Os investigadores foram ao orfanato Santa Clara na semana passada. Maurício começou. O prédio vai ser demolido em 2 meses, então estão esvaziando tudo, jogando arquivos velhos fora. Um dos investigadores conseguiu acesso aos documentos antes que fossem destruídos. Ele colocou a mão sobre o envelope plástico. E encontraram isto, uma carta, deixada por Célia Mendonça quando ela abandonou Beatriz no orfanato. O silêncio na sala era absoluto. Beatriz sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Uma carta, Arthur repetiu, a voz rouca. Porque nunca soubemos disso. Porque a diretora, na época, irmã Cecília, era, digamos, negligente. A carta veio com instruções específicas. Deveria ser entregue a Amanda, Beatriz, quando ela completasse 18 anos. Irmã Cecília guardou em um arquivo morto e aparentemente esqueceu completamente. Quando ela morreu, ninguém sabia que a carta existia. Ficou lá, enterrada em caixas de papelão velhas, por 22 anos. Beatriz não conseguia tirar os olhos do envelope. O que ela diz? Maurício hesitou. Vocês precisam entender que Célia escreveu isto em um estado emocional extremo. Ela estava claramente em sofrimento profundo. Mas talvez mude a perspectiva de vocês sobre o que aconteceu. Ele tirou os papéis do envelope com cuidado, como se fossem relíquias sagradas, e começou a ler em voz alta. Para a menina que deixei no orfanato Santa Clara. Meu nome é Célia Mendonça. Você não vai se lembrar de mim quando ler isto, mas eu conheci você desde que nasceu. Eu trabalhei para sua família. Segurei você no colo quando era bebê. Vi seus primeiros passos. Ouvi suas primeiras palavras. Te amei como se fosse minha filha. E mesmo assim, eu te traí da pior forma possível. Não vou mentir e dizer que fui forçada. Não fui. Fiz uma escolha. Escolhi meu filho ao invés de você. Leandro estava desesperado, afundado em dívidas com pessoas perigosas. Ele implorou por ajuda. E eu não consegui dizer não. Pensei que podia pegar você por uns dias, conseguir dinheiro de resgate e devolver você sã e salva. Deus me perdoe. Eu realmente acreditei que daria certo. Mas Leandro morreu 3 dias depois. Os monstros que ele devia mataram meu menino como se ele não valesse nada. E de repente eu estava sozinha, com você escondida em um apartamento horrível e a polícia procurando por todo lado. Eu entrei em pânico. Não sabia o que fazer. Fiquei com você por 6 semanas. 6 semanas que foram ao mesmo tempo as piores e as melhores da minha vida. Você chorava pela sua mãe todas as noites. Perguntava quando ia voltar para casa. E eu mentia. Dizia que logo. Dizia que estava tudo bem. Mas não estava. Eu sabia que se te devolvesse, iria para a prisão. E mais do que isso, sabia que Helena e Arthur nunca me perdoariam. Não depois de eu ter traído a confiança deles, de ter roubado a filha deles. Então fiz a coisa mais covarde possível. Te abandonei em um orfanato com nome falso. Você tem que entender. Eu não queria te machucar. Eu te amava. Amava de verdade. Quando te deixei naquele orfanato, eu fiquei abraçada em você por tanto tempo que as freiras precisaram me separar à força. Eu te pedi perdão 100 vezes.
E você olhou para mim com aqueles olhos castanhos inocentes, sem entender por que eu estava chorando. Não tem desculpa para o que fiz. Não tem justificativa. Mas eu preciso que você saiba que não foi por maldade. Foi desespero, foi fraqueza, foi uma mãe fazendo tudo errado, tentando salvar um filho que não tinha salvação. Leandro morreu e minha vida acabou com ele. Mas a sua não precisa acabar. Você é inteligente, forte, linda. Você vai sobreviver, vai crescer. E um dia, quando ler isto, talvez consiga encontrar paz sabendo a verdade. Eu não mereço seu perdão, mas te peço mesmo assim. Desculpa, minha menina. Desculpa por tudo, Célia Mendonça. Maurício terminou de ler e colocou a carta cuidadosamente sobre a mesa. Ninguém se mexeu, ninguém falou. Beatriz estava paralisada. 22 anos de raiva, de ódio contra a mulher que destruiu sua vida. E agora isso, essa carta que humanizava Célia, que a transformava de monstro em pessoa, em mãe desesperada que fez escolhas horríveis por amor distorcido. Ela me amava. Beatriz sussurrou, quase inaudível. Arthur soltou a mão dela, passando as próprias mãos pelo rosto. Isso não justifica nada, ele disse, a voz tremendo de raiva contida. Ela te sequestrou, te abandonou, destruiu nossa família, matou Helena. Amor não justifica isso. Eu sei, Beatriz disse, mas as lágrimas já escorriam. Eu sei, mas ela não era um monstro. Era só uma pessoa falhada fazendo tudo errado. Exatamente. Arthur explodiu, levantando-se bruscamente. Ela fez tudo errado. E você pagou o preço. Helena pagou o preço. Todos nós pagamos porque ela não teve coragem de fazer a coisa certa. Ela perdeu o filho dela. Beatriz gritou de volta, também se levantando. Você não entende o que é isso? Perder um filho? A pergunta caiu como uma bomba. Arthur ficou pálido. Eu perdi você, ele disse, a voz quebrada. Perdi você e Helena. Eu entendo perfeitamente. Mas você me tem agora, Beatriz sussurrou. Célia não tem ninguém. Leandro morreu. Ela morreu 6 meses depois. Provavelmente se matando de culpa. Todo mundo nessa história perdeu tudo. Ela se sentou de novo, cobrindo o rosto com as mãos. Eu passei 6 meses odiando ela. Odiando com cada célula do meu corpo. E agora eu não sei o que sentir. Maurício, que tinha ficado em silêncio respeitoso, finalmente falou. Vocês não precisam decidir como se sentem sobre Célia agora, nem amanhã. Talvez nunca decidam completamente. A vida não é preto e branco. Pessoas fazem coisas terríveis por razões complicadas. Arthur voltou a se sentar, parecendo ter envelhecido 10 anos nos últimos minutos. Helena teria perdoado ela. Ele disse baixinho. Minha esposa tinha um coração muito maior que o meu. Ela teria lido essa carta e chorado por Célia tanto quanto por si mesma. Você acha? Beatriz perguntou. Tenho certeza. Helena sempre via o melhor nas pessoas. Sempre acreditava em redenção. Ele olhou para Beatriz com olhos vermelhos. E você é filha dela? Tem o mesmo coração enorme e complicado. Beatriz pegou a carta da mesa, segurando o papel amarelado com cuidado. Posso ficar com ela? Maurício assentiu. É sua, sempre foi. Eles saíram do escritório em silêncio. No elevador, Arthur finalmente falou. Eu ainda a odeio, sabe, Célia? Odeio pelo que ela fez, pelas vidas que destruiu. Mas... Beatriz instigou. Mas talvez um dia eu consiga sentir compaixão também. Não hoje, talvez não em anos. Mas um dia, Beatriz encostou a cabeça no ombro dele, e Arthur passou o braço ao redor dela, segurando-a enquanto o elevador descia. A gente tá uma bagunça, né, pai? Ele deu uma risada sem humor. A maior bagunça que já vi, mas a gente tá junto nela. Sim, ele concordou, apertando-a mais forte. A gente tá. A carta de Célia mudou tudo, e ao mesmo tempo não mudou nada. Beatriz passou as próximas semanas oscilando entre compaixão e raiva. Entre compreensão e ódio, alguns dias ela conseguia pensar em Célia como uma vítima das circunstâncias. Outros dias, acordava gritando de pesadelos onde era arrancada dos braços de Helena repetidamente. A terapia intensificou. 3 sessões viraram 5 por semana.
Doutora Márcia trabalhava pacientemente com Beatriz, tentando ajudá-la a processar as camadas de trauma, traição e perda. Mas quanto mais elas cavavam, mais feridas apareciam. Você está bravo comigo, Beatriz disse a Arthur numa manhã sem rodeios. Eles estavam tomando café, e ele mal tinha tocado na comida. Ele levantou os olhos, surpreso. Não estou. Está sim, desde que lemos a carta. Você mal olha para mim. Arthur suspirou, largando o garfo. Não estou bravo com você. Estou bravo comigo mesmo. Por quê? Porque você está sofrendo tentando processar tudo isso. E eu só quero que você esqueça. Quero que você simplesmente seja minha filha e pronto, como se 22 anos pudessem ser apagados com boa vontade. Ele passou a mão pelo cabelo, frustrado. Eu sou egoísta. Quero você de volta do jeito que era aos 4 anos. Mas você não é mais aquela menina. E eu preciso aceitar isso. Beatriz ficou em silêncio por um momento. Eu também queria ser aquela menina. Seria muito mais fácil. Mas você não é. Você é Amanda e Beatriz. É a órfã e a herdeira. É tudo isso junto. E eu não sei como ser pai dessa pessoa complexa. Só sei como ser pai de uma criança de 4 anos que sumiu. A honestidade dele a atingiu como um soco. Beatriz sentiu lágrimas queimarem os olhos. Então a gente tá empatado, porque eu não sei como ser filha de ninguém. Júlia entrou na sala de jantar nesse momento. Parando ao ver a tensão, ela fez sinais. Vocês estão brigando. Não. Arthur e Beatriz responderam ao mesmo tempo. Depois olharam um para o outro e riram sem humor. Júlia não pareceu convencida. Ela se sentou ao lado de Beatriz e pegou sua mão. Depois pegou a de Arthur, unindo as duas com força. Fez sinais com a mão livre. Família não desiste. Beatriz sentiu algo quebrar dentro dela. A sabedoria simples de uma criança de 10 anos expondo todas as suas falhas de adulta. Você tem razão, Ju, ela disse em voz alta, fazendo os sinais simultaneamente. A gente não desiste. Mas naquela noite, tudo desmoronou. Beatriz não conseguia dormir. Eram 3 da manhã e ela estava deitada olhando para o teto. A carta de Célia rodando na cabeça. As palavras, te amava como se fosse minha filha, ecoavam sem parar. Como alguém que amava podia fazer aquilo. Como amor e traição podiam coexistir na mesma pessoa. Ela se levantou, descalça, vestindo apenas uma camisola, e desceu para o jardim. Precisava de ar, precisava de silêncio, precisava de algo que fizesse sentido. O jardim estava lindo agora. 7 meses de trabalho intenso dos jardineiros tinham trazido os jasmins de volta. As flores brancas brilhavam sob a luz da lua. O perfume doce enchendo o ar noturno. Era exatamente como deveria ser. Como Helena tinha deixado. Como Beatriz lembrava nos fragmentos de memória. E algo naquela perfeição a enfureceu. Porque nada estava perfeito. Nada nunca seria perfeito de novo. Helena estava morta. 22 anos tinham sido roubados. Célia tinha destruído tudo por amor a um filho viciado em drogas. E agora, todos esperavam que Beatriz simplesmente aceitasse. Perdoasse, seguisse em frente. A raiva explodiu como um vulcão. Beatriz agarrou o primeiro arbusto de jasmim que viu e arrancou. As raízes saíram da terra com resistência. Sujeira voando. Ela jogou a planta para o lado e foi para a próxima. E a próxima. E a próxima. Você não tinha direito. Ela gritou para o vazio, para Célia, para Deus, para quem estivesse ouvindo. Não tinha direito de fazer isso comigo. Arrancar as plantas não era suficiente. Ela começou a pisar nas flores, a quebrar os galhos, a destruir com as mãos nuas tudo que os jardineiros tinham construído. Lágrimas escorriam pelo rosto, misturadas com sujeira e suor. Eu era só uma criança. Ela soluçou, caindo de joelhos na terra. Eu só queria minha mãe. Foi quando ouviu um som que ela nunca tinha ouvido antes. Um grito, não de dor, mas de pura angústia, Júlia. Beatriz levantou a cabeça e viu a irmã na sacada do 2º andar. As mãos pressionadas contra o vidro, o rosto contorcido em choro silencioso. Júlia não podia ouvir os gritos de Beatriz, mas via a destruição. Via a irmã desmoronando. E ao lado de Júlia, apareceu Arthur. Ele olhou para o jardim devastado, para Beatriz coberta de terra e lágrimas no meio da destruição, e seu rosto se transformou em pura dor.
Beatriz ficou paralisada, olhando para eles. O que ela tinha feito? O jardim que Arthur tinha reconstruído cuidadosamente para ela. O jardim que Helena tinha amado. Tudo destruído em minutos de raiva descontrolada. Arthur desceu correndo. Beatriz esperava que ele gritasse, que ficasse furioso. Mas ele apenas caminhou até ela, se ajoelhou na terra ao lado e a puxou para um abraço apertado. Desculpa. Beatriz soluçou contra o peito dele. Desculpa, eu estraguei tudo. Eu sempre estrago tudo. Shhh. Ele sussurrou, segurando-a com força. Não estragou. É só um jardim. A gente reconstrói. Não é só um jardim, ela gritou. Era o jardim dela, da minha mãe. E eu destruí. Helena não se importaria. Arthur disse, a voz embargada. Ela entenderia. Você está com raiva. Está sofrendo. Tem todo o direito. Não tem o direito de destruir o que era dela. Beatriz, olha para mim. Ele segurou o rosto dela com as duas mãos, forçando-a a encará-lo. Helena te amava mais que qualquer jardim, mais que qualquer coisa nesse mundo. Se ela estivesse aqui, estaria segurando você agora. Não se preocupando com flores, Júlia apareceu então, correndo descalça pela grama. Ela se jogou nos dois, criando um abraço coletivo no meio da destruição. Seus pequenos ombros tremiam de choro, e Beatriz percebeu que tinha assustado a irmã. Desculpa, Ju, ela sussurrou, fazendo o sinal com uma mão. Desculpa por te assustar. Júlia balançou a cabeça, fazendo sinais rápidos e desesperados. Beatriz não entendeu tudo, mas Arthur traduziu, a voz quebrada. Ela disse que não está assustada por você. Está assustada por você. Ela quer saber se você vai embora, se vai nos deixar. Beatriz olhou para Júlia, para aquela menina que nunca conheceu a mãe, que perdeu a irmã antes mesmo de nascer, que cresceu com um pai destroçado tentando fingir estar bem. Júlia que invadia seu quarto todos os dias com paciência infinita. Júlia que a amava incondicionalmente sem pedir nada em troca. Não, Beatriz disse, fazendo os sinais claramente. Não vou embora. Nunca. Promete. Júlia sinalizou. Prometo. Elas ficaram ali, os três abraçados no meio do jardim destruído, sob o céu estrelado. A grama estava coberta de flores arrancadas, galhos quebrados, terra revirada. Parecia um campo de batalha, e talvez fosse. A batalha de Beatriz contra o próprio trauma, contra a raiva que a consumia, contra o desespero de nunca se sentir completa. A gente reconstrói. Arthur repetiu, mais firme agora. Amanhã, a gente chama os jardineiros e reconstrói cada centímetro. E você pode ajudar dessa vez. Pode plantar com suas próprias mãos, fazer parte da criação, não só testemunhar. Beatriz assentiu contra o peito dele. E se eu destruir de novo? Então a gente reconstrói de novo, quantas vezes for necessário. Júlia fez um sinal que Beatriz reconheceu. Família. Sim, Arthur concordou. Isso é o que família faz. A gente não desiste. Não importa quantas vezes precise recomeçar. Eles permaneceram ali até o sol começar a nascer. Pintando o céu de rosa e laranja, a luz da manhã iluminou a destruição. Mas também iluminou os três rostos, unidos, segurando um ao outro. Beatriz olhou para as flores arrancadas a seus pés e sentiu algo mudar. A raiva ainda estava lá, mas não era mais a única coisa. Havia também amor, havia família, havia Arthur e Júlia, que não desistiam dela mesmo quando ela desistia de si mesma. Pai, ela disse baixinho. Mim, obrigada por não me odiar. Arthur a abraçou mais forte. Eu nunca poderia te odiar. Nunca, você entende, não importa o que você faça. Quantos jardins destrua, quantas vezes precise recomeçar. Você é minha filha, e eu te amo incondicionalmente. As palavras foram como bálsamo em feridas abertas. Beatriz não estava curada. Talvez nunca estivesse completamente, mas estava cercada por pessoas que a amariam através da cura. E talvez isso fosse suficiente. Júlia bocejou, cansada, e Arthur sorriu. Vamos entrar, tomar um banho quente, comer alguma coisa e depois dormir um pouco. E o jardim? Beatriz perguntou. O jardim vai estar aqui quando a gente acordar. E vai estar aqui amanhã. E depois de amanhã, a gente tem tempo. Eles entraram juntos, deixando a destruição para trás por enquanto.
porque algumas coisas precisam ser quebradas antes de poderem ser reconstruídas de verdade. E talvez a família Andrade finalmente estivesse pronta para começar de novo. 2 meses se passaram desde a noite do jardim destruído. 2 meses de reconstrução lenta, dolorosa, mas constante. O jardim estava sendo replantado, dessa vez com Beatriz participando ativamente. Sujando as mãos na terra, escolhendo onde cada muda de jasmim seria colocada, a terapia continuava intensiva, as crises ainda vinham, mas com menos frequência. Beatriz tinha dias bons, dias onde acordava e se sentia quase normal, quase completa. Dias onde conseguia rir das piadas de Júlia, conversar sobre negócios com Arthur, planejar o futuro. E tinha dias ruins, dias onde acordava sem saber quem era, onde o quarto luxuoso parecia uma prisão dourada, onde cada espelho refletia uma estranha que ela não reconhecia. Hoje era um dia ruim, o pior em meses. Beatriz acordou com o peso familiar da dissociação pressionando o peito, olhou ao redor do quarto e não reconheceu nada. Não de verdade, aquilo não era casa. Casa era a kitnet em Itaquera com paredes descascadas e vizinhos barulhentos. Casa era acordar às 5 da manhã para pegar 2 ônibus até o Hotel Vitória. Casa era ser invisível, ser ninguém, ser Amanda. Ela se levantou como autômato, pegou a mochila velha que ainda guardava no fundo do armário. A mesma mochila que saiu do orfanato com 18 anos atrás. Colocou dentro algumas roupas simples que tinha mantido escondidas. Não as roupas caras que Arthur comprava. As roupas antigas, surradas. De quando ela era real, eram 7 da manhã. Arthur e Júlia ainda dormiam. A casa estava silenciosa, perfeita para fugir. Beatriz desceu as escadas com cuidado, evitando os degraus que rangiam. Passou pela sala de estar cheia de fotografias. Helena sorrindo em cada uma. O colar de esmeraldas sempre presente. Passou pela cozinha onde o café da manhã seria servido em 2 horas. Passou por tudo que representava a vida de Beatriz Andrade e caminhou direto para a porta da frente. Sua mão estava na maçaneta quando ouviu o som. Não era um grito dessa vez. Era pior. Era silêncio quebrado por soluços abafados. Beatriz virou-se lentamente e viu Júlia no topo da escada. A menina estava de pijama, cabelos bagunçados de sono. Segurando o cobertor favorito, lágrimas escorriam silenciosamente pelo rosto dela enquanto ela fazia um único sinal, repetidamente. Não, Ju. Beatriz começou, mas não tinha palavras. Júlia desceu as escadas correndo, ainda chorando, e fez sinais desesperados. Você prometeu não ir embora. Mentiu. Eu não posso ficar. Beatriz disse, fazendo os sinais com mãos tremendo. Não consigo ser quem vocês querem que eu seja. A gente não quer que você seja ninguém além de você. Júlia sinalizou, e a sabedoria na simplicidade daquelas palavras quase destruiu Beatriz. Você não entende. Beatriz sussurrou, se ajoelhando para ficar na altura da irmã. Eu não sei quem sou. Acordo todos os dias, e não sei. Sou Amanda ou Beatriz, a faxineira ou a herdeira, a órfã ou a filha. Eu não caibo em lugar nenhum. Júlia agarrou o rosto de Beatriz com as 2 mãos pequenas, forçando-a a olhar nos olhos azuis cheios de lágrimas. Você é minha irmã. Ela sinalizou com uma mão, a outra ainda segurando o rosto de Beatriz. Só isso importa. Foi quando Arthur apareceu no topo da escada. Ele viu a cena. Beatriz com a mochila, Júlia chorando, a porta entreaberta, e compreendeu tudo instantaneamente. Seu rosto empalideceu. Você ia embora, ele disse, não como pergunta, como confirmação de seu pior pesadelo. Beatriz não conseguiu responder, apenas assentiu, as lágrimas finalmente vindo. Arthur desceu as escadas devagar, como se estivesse se aproximando de um animal assustado que poderia fugir a qualquer momento. Sem avisar, sem se despedir, só, desaparecer de novo. Eu deixei uma carta, Beatriz disse fracamente, e percebeu como aquilo soava ridículo. Uma carta, Arthur repetiu, e pela primeira vez em meses, ela ouviu raiva real na voz dele. Igual Célia fez, uma maldita carta explicando por que você está me abandonando. A comparação atingiu Beatriz como um tapa. Não é a mesma coisa. Não. Arthur estava na frente dela agora, e ela viu que ele também estava chorando.
Você ia sumir sem dar chance de eu tentar te convencer a ficar. Ia deixar Júlia acordar e descobrir que a irmã sumiu. Ia fazer com a gente exatamente o que Célia fez com você. Eu não sequestrei ninguém, Beatriz gritou. Mas ia roubar de nós a chance de te ter, Arthur gritou de volta, e o som ecoou pela casa vazia. Ia nos condenar a mais 22 anos te procurando, te chorando, nos culpando. Júlia cobriu os ouvidos com as mãos. Gesto inútil, já que ela era surda, mas era automático quando estava assustada. Ela estava tremendo, soluçando, olhando do pai para a irmã como se seu mundo estivesse desmoronando. Beatriz viu o terror no rosto da irmã, e algo dentro dela quebrou de vez. Ela caiu de joelhos ali mesmo, no chão da entrada, a mochila escorregando do ombro. Eu não consigo, ela soluçou. Eu não consigo fazer isso. Não consigo ser a filha que vocês perderam. Não consigo fingir que 22 anos não aconteceram. Não consigo acordar todos os dias e ver a decepção nos olhos de vocês, porque eu não sou ela. Eu não sou a Beatriz que vocês lembram. Eu não quero aquela Beatriz, Arthur gritou, também caindo de joelhos na frente dela. Eu quero você, essa Beatriz, a que tem raiva, a que destrói jardins, a que acorda sem saber quem é, essa que está na minha frente agora. Quebrada e real e viva. Eu não valho a pena, Beatriz sussurrou. Vocês investiram tanto em mim, tempo, dinheiro, amor, e eu só decepciono. Seria melhor se eu nunca tivesse voltado. Não diga isso, Arthur disse, a voz quebrada. Nunca, nunca diga isso. Você acha que eu queria a vida que tive sem você? Você acha que foi melhor passar 22 anos em agonia, sem saber se minha filha estava viva ou morta? Foi pior, infinitamente pior, porque pelo menos agora eu sei. Você está aqui. Está difícil, está doloroso, mas você está aqui. Júlia se ajoelhou entre os dois, pegando as mãos de ambos e unindo-as com força. Ela fez sinais desesperados, lágrimas escorrendo. Família não desiste. Você prometeu, prometeu. Beatriz olhou para aquelas mãos pequenas unindo as dela e as de Arthur. Olhou para o rosto de Júlia, destruído de dor. Olhou para Arthur, um homem que ela tinha aprendido a chamar de pai, que tentava tanto mesmo quando ela falhava. E se eu nunca melhorar? Ela sussurrou. E se eu sempre for assim? Quebrada, confusa, oscilando entre Amanda e Beatriz. Então a gente ama você do mesmo jeito, Arthur disse sem hesitação. Quebrada, confusa, oscilante. A gente ama todas as versões de você, porque todas são você. Você não precisa escolher ser Amanda ou Beatriz. Você pode ser as duas, pode ser nenhuma, pode ser quem você quiser, desde que seja aqui, com a gente. Eu tenho tanto medo, Beatriz admitiu, a voz saindo infantil, vulnerável. Medo de nunca me sentir em casa. Medo de acordar um dia e descobrir que tudo isso foi um erro. Medo de te decepcionar tanto que você desista de mim. Arthur soltou as mãos dela e segurou o rosto de Beatriz da mesma forma que Júlia tinha feito minutos antes. E escuta bem o que vou te dizer. Ele falou devagar, cada palavra carregada de certeza absoluta. Não existe nada que você possa fazer que me faça desistir de você. Nada. Você pode destruir mais 1000 jardins. Pode ter mais 1000 crises. Pode acordar todos os dias sem saber quem é por mais 22 anos. Eu vou estar aqui, sempre. Porque isso é o que pais fazem. Não desistem. Mesmo quando é difícil. Especialmente quando é difícil. Beatriz finalmente desabou completamente. Não o choro contido que ela tinha mantido por meses. O choro real, profundo, dilacerado. O choro de uma criança de 4 anos que foi arrancada da mãe. O choro de uma adolescente que cresceu sem amor. O choro de uma mulher de 26 anos tentando desesperadamente encontrar seu lugar no mundo. Arthur a puxou para o abraço mais apertado que já tinha dado, segurando-a como se pudesse manter todas as partes quebradas dela juntas pela força da vontade. Júlia se espremeu entre os dois, criando um sanduíche de família disfuncional e ferida. E ali, no chão frio da entrada da mansão, sob a luz suave da manhã que entrava pelas janelas, a tempestade finalmente quebrou de verdade. Fica, Arthur implorou contra o cabelo dela. Por favor, Beatriz, fica. E pela primeira vez em 8 meses,
Beatriz não sentiu vontade de correr. Sentiu vontade de ficar, de tentar, de acreditar que talvez, só talvez, ela merecesse ser amada mesmo sendo uma bagunça completa. Eu fico, ela sussurrou. Eu prometo. De verdade dessa vez, Júlia fez um barulho que era meio riso, meio choro, e apertou as duas pessoas que amava com toda a força que seus braços de 10 anos tinham. E pela primeira vez, desde que o mundo de Beatriz tinha desmoronado, ela sentiu algo parecido com paz. Dezembro chegou trazendo o calor sufocante de São Paulo e algo mais. Uma sensação de recomeço que Beatriz não sabia que era possível. Exatamente 1 ano desde aquela tarde chuvosa no Hotel Vitória, quando suas mãos fizeram sinais que ela não sabia que conhecia. 1 ano desde que seu mundo virou de cabeça para baixo. Mas dessa vez, quando ela acordou, não sentiu o peso familiar da dissociação. Não se perguntou quem era. Simplesmente era. Beatriz se levantou e caminhou até a janela. O jardim lá embaixo estava completamente reconstruído. Os jasmins floresciam abundantes, as flores brancas balançando suavemente na brisa da manhã. Ela tinha plantado metade deles com as próprias mãos. E ver o resultado daquele trabalho conjunto trazia uma satisfação quieta. Hoje era o dia. Arthur tinha pedido que ela se vestisse bem, que deixasse a tarde livre. Disse que tinha uma surpresa. Beatriz não gostava de surpresas. A vida já tinha dado surpresas demais. Mas concordou porque viu algo diferente nos olhos dele. Esperança, paz, cura. Ela escolheu um vestido simples, azul claro, que Arthur tinha comprado meses atrás, e ela nunca tinha usado. Pela primeira vez, olhar para si mesma no espelho não provocou uma crise de identidade. Ela era a Beatriz, era a Amanda, era as duas, e era nenhuma. Era simplesmente ela. E isso era suficiente. Júlia invadiu o quarto como sempre, mas dessa vez não encontrou a irmã trancada debaixo dos cobertores. Encontrou-a em pé, vestida, quase sorrindo. Você está bonita, Júlia sinalizou, os olhos brilhando. Você também, Beatriz respondeu. A menina usava um vestido branco com detalhes em renda, os cabelos castanhos soltos sobre os ombros. Papai está nervoso, Júlia sinalizou, fazendo uma careta engraçada que arrancou uma risada real de Beatriz. Por quê? Não sei, mas ele está arrumando o terraço há horas. Beatriz sentiu curiosidade picar. O terraço raramente era usado. Era um espaço amplo no último andar da mansão, com vista panorâmica da cidade. Helena tinha adorado aquele lugar, segundo as histórias que Arthur contava. Passava horas lá, lendo, pintando, simplesmente existindo. Elas desceram juntas. Júlia segurando a mão de Beatriz com aquela confiança absoluta que só crianças têm. Arthur as esperava na sala de estar, e Beatriz pausou ao vê-lo. Ele estava diferente, mais leve, de alguma forma. As olheiras que carregava por meses tinham diminuído. O terno cinza estava impecável. Mas não era isso. Era a expressão, pela primeira vez desde que se reencontraram. Ele parecia esperançoso. Vocês estão lindas, ele disse, a voz embargada. Você está chorando de novo. Júlia sinalizou, revirando os olhos com o drama típico de uma criança de 10 anos. Arthur riu, limpando os olhos rapidamente. São lágrimas boas dessa vez, prometo. Ele estendeu a mão para Beatriz, e ela aceitou sem hesitar esse pequeno gesto. Aceitar a mão dele voluntariamente, sem medo, sem reservas. Significava mais do que 1000 palavras. Eles subiram até o terraço. A porta estava fechada, e Arthur pausou antes de abrir. Antes de entrarmos, eu preciso dizer uma coisa. Ele olhou diretamente para Beatriz. Esse ano foi o mais difícil da minha vida, e também o melhor, porque você está aqui, você está viva, e mesmo com toda a dor, toda a confusão, todo o caos, eu te recuperei, a gente se recuperou, e eu nunca vou tomar isso como garantido. Beatriz sentiu as lágrimas queimarem. Pai, deixa eu terminar. Ele apertou a mão dela. Helena sempre disse que família não é sobre sangue, é sobre escolha. Você podia ter fugido 1000 vezes. Quase fugiu, mas escolheu ficar. Escolheu a gente. E isso significa tudo. Júlia estava chorando agora, mesmo sem ouvir as palavras. Ela entendia pela emoção no rosto do pai.
pela forma como ele segurava a mão da irmã. Arthur abriu a porta do terraço. Beatriz prendeu a respiração. O espaço tinha sido transformado. Luzes suaves estavam penduradas por toda parte, criando um brilho quente mesmo sob o sol de dezembro. Havia jasmins, centenas deles, em vasos cuidadosamente arranjados, criando um jardim suspenso. O perfume era avassalador, mas não desagradável. Era a memória líquida. Era Helena, no centro do terraço. Havia uma mesa pequena, e sobre ela, uma caixa de veludo verde. Beatriz caminhou lentamente, quase em transe. Júlia a seguiu de perto, os olhos arregalados de admiração. Arthur ficou alguns passos atrás, dando espaço. Pode abrir, ele disse suavemente. Beatriz pegou a caixa com mãos tremendo, abriu devagar, e lá dentro, repousando em veludo branco, estava o colar de esmeraldas. Ela tinha visto aquele colar em dezenas de fotografias. Helena o usava em quase todas. As pedras verdes brilhavam como se tivessem luz própria, cada esmeralda perfeitamente lapidada, unidas por ouro delicado. Era lindo, era história, era legado. Esse colar. Arthur começou, a voz grossa de emoção. Pertenceu à mãe de Helena, e à avó dela antes disso. Foi passado de mãe para filha por 3 gerações. Helena sempre disse que um dia seria seu, de Beatriz, da filha mais velha. Beatriz balançou a cabeça, recuando. Eu não posso, não mereço isso. Você merece tudo, Arthur disse com firmeza. Você é filha dela. É minha filha. Esse colar é seu por direito. Mas mais que isso... Ele pausou, respirando fundo. Helena sempre tocava o colar antes de nos abraçar. Era o gesto dela. E você faz o mesmo gesto, mesmo sem o colar, como se seu corpo lembrasse o que sua mente esqueceu. Isso não é coincidência, Beatriz. É Helena vivendo através de você. As lágrimas escorriam livremente agora. Beatriz olhou para o colar, para aquelas esmeraldas que carregavam o peso de gerações de mulheres fortes. Mulheres que amaram, que sofreram, que sobreviveram. Posso? Arthur perguntou, pegando delicadamente o colar da caixa. Beatriz assentiu, incapaz de falar. Arthur caminhou até ficar atrás dela, com mãos surpreendentemente firmes. Colocou o colar em seu pescoço. O peso das esmeraldas era reconfortante, real. Ela levou a mão ao colar instintivamente, tocando as pedras frias, e então percebeu. Era exatamente aquilo. O gesto que fazia inconscientemente. Sua mão tocando o pescoço, procurando algo que sempre esteve lá, na memória muscular, esperando para voltar. Júlia estava chorando abertamente agora, sorrindo ao mesmo tempo. Ela caminhou até Beatriz e tocou o próprio pescoço, imitando o gesto, uma homenagem à mãe que nunca conheceu, uma forma de dizer, eu também sou parte disso. Arthur se juntou a elas, tocando o próprio pescoço. Beatriz olhou para os 3, pai, irmã, ela mesma, todos fazendo o mesmo gesto, o gesto de Helena, o gesto que os unia através do tempo, da dor, da ausência. Ela estaria tão orgulhosa de você, Arthur sussurrou, tão orgulhosa da mulher que você se tornou, não apesar do que passou, mas por causa disso, você sobreviveu, você voltou, você está aqui. Beatriz olhou para o céu azul de dezembro, imaginando Helena em algum lugar olhando para baixo. Ela não era religiosa, nunca tinha sido, mas naquele momento, sentiu algo, uma presença, uma aprovação, um amor que transcendia morte e tempo. Eu te amo, mãe, ela sussurrou, mesmo não lembrando direito de você, mesmo tendo perdido tanto tempo. Eu te amo. O vento soprou mais forte, fazendo as flores de jasmim balançarem. E por um segundo, Beatriz jurou que conseguia ouvir uma voz feminina, cantando. Não era memória, não era imaginação, era algo mais. Era conexão. Era amor que nunca morre, só se transforma. Arthur a puxou para um abraço, e Júlia se juntou, os 3 unidos no terraço cheio de jasmins, sob o céu infinito. A família Andrade, quebrada, remendada, imperfeita, mas completa de uma forma que importava. A gente conseguiu, Arthur disse maravilhado. Não achei que conseguiríamos, mas a gente conseguiu. Ainda vai ser difícil, Beatriz admitiu.
Vou ter dias ruins. Vou acordar confusa. Vou precisar de tempo. A gente tem tempo, ele prometeu. Todo o tempo do mundo. Júlia fez sinais. Família para sempre. Para sempre. Beatriz concordou, em voz alta e em sinais. Não importa o que aconteça. Ela tocou o colar de esmeraldas de novo, sentindo o peso das gerações, o amor de Helena, a força de todas as mulheres Andrade que vieram antes. E pela primeira vez desde que o mundo dela tinha virado de cabeça para baixo, Beatriz soube com certeza absoluta. Ela estava em casa, não porque estava na mansão certa ou com as pessoas certas, mas porque finalmente, depois de 22 anos perdida, ela tinha encontrado a si mesma. Amanda e Beatriz, a órfã e a herdeira, a faxineira e a filha, todas as versões dela, coexistindo, inteiras, reais. O sol começou a se pôr, pintando o céu de tons de rosa e laranja. Os jasmins brilhavam dourados na luz. E ali, no terraço da mansão Andrade, uma família reconstruída das cinzas observava a cidade se acender abaixo. O amor tinha vencido a tragédia. Não facilmente, não rapidamente, mas completamente. E isso, no final, era tudo que importava.